E agora, pessoal de casa, é um tempo especial, porque o assunto é consciência política. E nesse período que antecede as eleições de 2014, homens e mulheres cristãos têm um papel importantíssimo. E isso se deve à necessidade de conhecer os seus candidatos e tomar a devida consciência sobre o papel de cada voto no resultado das eleições. E para falar sobre esse assunto, quem eu recebo aqui no nosso estúdio é a nossa querida cientista política, Viviane Pettinelli. Viviane, bom dia! Mais uma vez, obrigado por você ter atendido ao nosso convite e estar aqui nos ensinando um pouquinho mais, né? Bom dia, Serginho. É um prazer estar de volta ao programa para a gente continuar falando sobre um tema tão importante, que é consciência política, principalmente em um ano eleitoral no país. Isso. E especialmente para nós cristãos, Viviane, é importante a nossa participação nesse cenário aí que se estabelece no nosso país? Sem dúvida, Serginho, extremamente importante. A palavra de Deus, ela traz diversos exemplos de homens e de mulheres de Deus que participaram, influenciaram a política em suas épocas e isso trouxe resultados muito positivos para aquelas nações nas quais eles participaram. Nós podemos citar o exemplo de José, ali com o faraó, de Daniel com Nabucodonosor, Moisés que libertou o povo, Nós citamos também Neemias, que reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém. Então são diversos exemplos na palavra de Deus que mostram de fato a importância de nós cristãos participarmos ativamente da política em nosso país. Uma coisa que tem que se destacar é política e eleição. Uma coisa está contida dentro da outra. O cristão ele deve participar somente na eleição ou ativamente em todo o tempo? Nós como cidadãos, nós temos o direito constitucional de participar nas eleições, ao eleger nossos representantes, mas também nós temos esse direito constitucional de participar diretamente na política no período pós-eleitoral. E muitas vezes nós ficamos apenas no voto. E o nosso país, ele tem tantos instrumentos, tantos espaços de participação que nós, como cristãos, podemos acessar e participar. Nós temos o orçamento participativo, nós temos os conselhos, as conferências de políticas públicas, Então, se você mexe na área de assistência social, de educação, de saúde... Uma associação comunitária, desculpa te interromper, também é uma participação ativa? Sim, aí é uma outra forma de participação, também direta, através de organizações sociais, associações de bairro, associações comunitárias. Todas essas instituições, elas podem participar diretamente dos processos de políticas públicas ao longo do mandato de um representante político. Então a gente não precisa e também não deve participar somente pelo voto, mas participar ativamente de todo esse processo que está diretamente ligado às nossas vidas no dia a dia. Viviane, quando você diz que não deve ser essa participação somente na questão do voto, não deve se restringir ao voto, muitos de nós esquecemos quem nós votamos na última eleição. E essa participação ativa é estar ali acompanhando o que o nosso candidato, se eleito, se ele foi eleito, o que ele está fazendo, o que está acontecendo. Não é verdade? E o que esperar então, por exemplo, quando a gente fala aí desse segmento cristão? É esse que defende as práticas bíblicas, defende os valores morais, não é mesmo? Sim. O que esperar da bancada dita evangélica lá no Congresso? Nós devemos esperar que eles nos representem. E eles têm feito bem? Olha, é difícil generalizar, Serginho? Mas nós temos bons exemplos atuais de atuação da bancada evangélica, Eu posso citar dois muito recentes. O primeiro deles foi a aprovação do Plano Nacional de Educação, que estava em tramitação no Congresso Nacional desde 2010. É um plano decenal, ou seja, ele vale para 10 anos, no nosso país, de 2010 a 2020. E a bancada evangélica atuou fortemente e com muita importância nesses 4 anos de tramitação do plano. Nós conseguimos uma grande vitória, que foi
a manutenção do conceito de família, homem e mulher, como, né, colocado na palavra de Deus, nesse plano, né? Então, toda tentativa de desconstruir esse conselho dentro da educação do país, que vai desde o município até a educação federal, foi conquistada, né, e pela bancada evangélica de forma favorável a nós. Um outro exemplo é o Estatuto da Família, que está tramitando agora na Câmara dos Deputados, e ao lado desse projeto tem o Estatuto das Famílias, que está tramitando no Senado. Então o assunto família, ele está forte, e está precisando realmente que os nossos candidatos, nossos representantes, atuem e nos defendam frente ao Congresso Nacional. Especificamente nessa questão da família aí, Viviane, existem 2 projetos aí, não é isso? Sim. Das famílias e da família. O que isso significa para o pessoal de casa que está assistindo? O que eles têm que ficar atento para despertar essa consciência? Porque renovando ali o Senado, que vai acontecer, né? Ou a Câmara e tudo. Como que o cristão, o que ele precisa saber a respeito de diferença desses 2 projetos? Então, o Estatuto da Família, ele defende a família segundo os princípios e os moldes cristãos. A família homem-mulher, aquela que a palavra de Deus nos assegura que foi constituída por Deus. Já o Estatuto das Famílias, que está tramitando no Senado Federal, ele defende um alargamento desse conceito. Então, isso envolveria não só a família tradicional, a família cristã, homem e mulher, mas qualquer outro tipo de família. Só mulher, só homem, ou uma família apenas com um ou outro. Então, envolveria uma série de outras concepções de família que a palavra de Deus, ela não nos aconselha e não nos orienta em relação a isso. Então, ao observar o seu candidato, ao examinar as propostas do seu candidato, observe qual a posição dele em relação à família, que é um dos princípios bíblicos norteadores do Reino de Deus. No seu conceito e na sua avaliação, Viviane, a campanha política ela já está aí, já está pronta, já está sendo feita, a guerra já começou, Exato. A gente pode dizer assim, mas dentro de alguns dias virá ali a propaganda política eleitoral na televisão. E isso é um fator forte até para conhecimento de propostas e de bases aí para a campanha. O que o eleitor cristão ele deve ficar atento? Quais são as pegadinhas, quais são as surpresas que ele tem que ficar muito atento? Bom, Serginho, são muitas, né? A primeira é que a propaganda eleitoral é um espaço muito reduzido de apresentação de um candidato. Se a gente pegar, né, os deputados estaduais, eles em média terão 30 segundos para apresentar as suas propostas. Não dá para apresentar proposta. Então, cuidado ao observar um candidato, né, e tomar a sua decisão conforme apenas aqueles 30 segundos que ele tem disponíveis ao vivo na televisão, né? Então, busque informações extras desse candidato. Acesse o nome dele em site de pesquisa, acesse o site dele, acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral, onde você encontra todas as propostas de governo de cada candidato. Então, esteja atento antes de realmente tomar sua decisão aos princípios que ele defende. Se ele defende a família, se ele defende a vida, se ele é um candidato que de fato, né, ele tem um histórico cristão, a atuação dele é realmente cristã. Então, observe, para além do que o jornal fala, para além da campanha eleitoral televisiva ou de um santinho que você vai encontrar na rua ou vai receber, observe também informações mais aprofundadas, principalmente nos sites disponíveis para isso. Viviane, e para encerrar aqui esse nosso bate-papo a respeito dessa consciência política, eu queria perguntar para você, culturalmente nós normalmente votamos, não é, sobre essas bases assim de um estereótipo, né? Se o candidato é mais bonzinho, se o candidato é mais bonitinho, a consciência cristã
ela tem aí o que tomar também de cuidado nesse tempo, além disso aí de conhecer bem os candidatos? Sim, sem dúvida. Né? Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos orientar em todas as coisas. Então, além de buscar essas informações práticas e verdadeiras sobre o seu candidato, esteja também orando, buscando de Deus essa direção para que, né, aquela autoridade que seja instituída sobre as nossas vidas venha ser uma autoridade que de fato nos represente e seja uma resposta de Deus às suas orações e ao clamor do povo de Deus nesse momento em que o Brasil de fato precisa de nossos representantes cristãos no Congresso, no Poder Executivo e em todos os lugares da sociedade. É isso aí, Viviane, muitíssimo obrigado. Nós encerramos agora essa parte, né, do nosso quadro aqui de consciência política e recebemos aqui a Viviane Pettinelli, que é doutora, né, em ciência política aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelas instruções. Lembrando que o pessoal não deve ser Maria vai com as outras, né? Sim. Nem vaquinha de presépio. Exatamente. Então, desperte a consciência política que há em você e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na nossa nação, porque nós declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.